mas eu cumprimento normalmente na igreja que eu congrego com a paz do Senhor. Moisés às vezes me fala graça e paz, né? Mas é a graça e a paz do Senhor. Então eu cumprimento os irmãos. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar presente aqui nesta noite. Saber que eu posso me considerar aqui o menor de todos. Não como uma falsa humildade, mas o Senhor Jesus deu a nós o maior exemplo, que nós fizéssemos servos. Deu o maior exemplo de humildade que a gente pode ter. Ele era o Rei dos Reis e se fez um homem comum, simples, e lavou os pés dos discípulos para dar o exemplo de humildade. Então, que nós possamos ser humildes e considerar os outros maiores do que nós, ainda que muitas vezes eles não são, por uma série de motivos, mas que nós possamos nos considerar assim, amém? Amém. Eu gostaria de então ler com os irmãos rapidamente e depois comentar algumas coisas com os irmãos a respeito da palavra. Eu separei aqui uma palavra que eu já tinha falado para o Moisés, o pastor Moisés, na semana passada. Eu tenho meditado nessa palavra nesses dias, então é uma confirmação do Senhor, porque cantaram os hinos aqui, foram faladas algumas palavras, e eu pude sentir que é a confirmação de Deus para que eu venha falar nesta noite. Amém. Para os irmãos. Está em Gênesis. Vamos lá em Gênesis, quem tem a sua Bíblia, por favor. Capítulo 13, versículo 7. Gênesis capítulo 13, versículo 7. Quem tiver com a Bíblia na mão, se puder acompanhar, aqueles que não estão, ouçam com atenção a palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou os seus olhos e viu toda a campina. E levantou Ló os seus olhos, irmãos. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Versículo 14 agora, 2 versículos os irmãos podem pular. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Versículo 15 e último: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua semente para sempre. Amém? Amém. Se os irmãos quiserem se assentar, por favor. Meus irmãos, é uma alegria, como eu estava dizendo no começo, uma alegria muito grande estar aqui esta noite. A partir do momento que o Moisés fez esse convite para mim, eu não tive dúvidas de vir, né? Ele me convidou, eu falei: Moisés, está falando sério mesmo, né? Eu estou falando Moisés aqui, me desculpe, como a gente é amigo, mas eu considero ele como meu pastor. Vou falar para os irmãos o porquê, porque quando ele me convidou, e ali depois eu de pé naquela cadeira, naquele último banco, eu lembrei do meu tempo de conversão, da primeira vez que eu fui para a igreja, as primeiras vezes, e o dia que eu me converti ao Senhor Jesus, o dia que o Senhor Jesus ele se fez presente na minha vida. E era uma igreja semelhante a essa, neopentecostal. Hoje eu congrego numa igreja pentecostal, Assembleia de Deus, os irmãos conhecem muito bem.
Mas eu me converti numa igreja assim, neopentecostal. Elas existem algumas diferenças básicas, mas não vamos entrar nesse mérito agora, não me interessa. O que eu quero dizer é que eu tive pastores igual a ele, pastores jovens. Me lembro do pastor Luciano, meu primeiro pastor. Era um pastor muito parecido na cor, no jeito de ser, no jeito de falar, na simplicidade. E o rosto é bem igual. Tenho muita saudade do meu primeiro pastor, pastor Luciano. E me lembro do pastor Wilson, do pastor Amauri. E lembro-me da igreja, os primeiros 2 anos que eu fiquei lá, porque depois eu saí. Eu acabei saindo, eu era muito jovem, e eu já era obreiro na igreja. No primeiro ano eu fui obreiro, fui ajudar na obra do Senhor. E todos os obreiros eram casados. Então eu senti uma dificuldade muito grande de continuar fazendo a obra de Deus, porque às vezes o pastor, às vezes eu não se divertia muito, eu ficava só na igreja, eu ia para a escola, trabalhava e ia para a igreja. Então, às vezes de domingo eu ficava na igreja, tinha culto de manhã, o pastor chegava depois do almoço e falou assim: Rogério, o que você está fazendo? Eu falei: não estou fazendo nada, pastor. Eu falei: então vai orar lá no fundo lá. Ou entregava um monte de panfleto assim para mim, falou assim: vai evangelizar, vai entregar esse panfleto na rua. Isso foi muito gratificante, foi uma experiência muito grande para mim. Mas com o passar do tempo, eu senti a necessidade de ter jovens do meu lado. Eu saí, me diverti, porque eu só fazia a obra de Deus, e eu acabei tomando um rumo diferente. Creio que foi vontade de Deus, mas eu por mim mesmo, um erro, porque eu deveria ter continuado. E eu fui para uma igreja pentecostal e eu dou graças a Deus por estar lá hoje. Só que eu não vejo diferença nenhuma, porque nós servimos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Criador. O Deus que se apresentou para mim foi o Deus que se apresentou lá naquele dia, em 2002, naquela igreja, e me tirou do fundo do poço, de uma depressão profunda, de um mundo de drogas, de álcool, de prostituição, e me colocou hoje aqui, nesta noite, nesta igreja, para estar falando com vocês. E eu dou graças a Deus por isso. E eu não me considero melhor do que ninguém aqui. Sou simplesmente um instrumento que Deus colocou aqui por algum motivo, para que alguém ou todos possam ouvir a palavra dele de alguma maneira e possam sair daqui convictos de que existe um Deus que cuida de ti e que é o melhor para você. Eu não tenho dúvidas. Então eu relembro disso, me traz um filme na minha cabeça e me dá uma confiança muito grande de eu falar o que eu vou falar aqui nesta noite para os irmãos. Não é nada fora do comum e fora do normal, do que os irmãos já têm ouvido, mas é uma palavra verdadeira e de fé. E a palavra de Deus, ela é vida. A Bíblia diz que o mundo não foi criado pela fé, o mundo foi criado pela palavra do Senhor. A Bíblia diz no começo de Gênesis, os irmãos todos acho que já leram, a Bíblia começa e disse: Deus, haja luz, e houve luz. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, ela que é vida e ela que cria todas as coisas. Então, meus irmãos, nesta noite, o que vocês ouvirem, que possa entrar no seu coração, e que vocês possam confiar e acreditar que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa, que a gente imagina. Deus tem coisas maravilhosas para nós, tanto aqui na face da terra, como a vida eterna. Certa vez um jovem judeu chegou para Jesus: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim para ele, olha, segue os mandamentos. Você não tem acompanhado os mandamentos? Ele falou: tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. O Senhor Deus se alegrou daquilo, só que o jovem era muito rico. Daí Deus falou para ele assim: olha, então, isso eu tenho tudo feito, Senhor. Jesus se alegrou e falou: então vai e vende tudo que tens e me segue. Aí a Bíblia diz que o coração dele se entristeceu. No final dessa passagem, Jesus fala: olha, não tem quem tenha largado pai, mãe, irmão, irmã, parentes, amigos, por amor de mim, que não haja de ganhar 100 vezes mais aqui na face da terra, como nos séculos vindouros a vida eterna.
Então, quando Jesus falou para aquele jovem largar aquilo, ele não estava querendo que ele deixasse a riqueza dele, jamais. Jesus estava fazendo um teste com ele, para ver se o coração dele estava mais nas riquezas ou em Deus, ou nele próprio. Então, Deus quer o melhor para a gente, não tenhamos dúvida. Ele quer que a gente seja abençoado aqui, apesar das lutas, das aflições, das dificuldades. Ele quer o melhor para a gente aqui. O Moisés me chamou de doutor ali, né? E de fato eu não vou negar, eu não vou ser hipócrita com os irmãos. De fato, muitas pessoas me chamam hoje de doutor. Por quê? Por que me chamam de doutor? Por causa da minha profissão. O Moisés, eu presto serviço para ele. Ele tem uma empresa e ele vai ali no escritório de vez em quando. Agora tem dado mais tempo lá. Ele me chama de doutor também, mas eu não ligo para isso. Para mim é indiferente. Mas isso foi o que Deus impôs na minha vida. Por quê? Porque um dia Ele colocou no meu coração para mim fazer uma faculdade, para mim estudar com todas as dificuldades que eu tinha, com todas as lutas. Eu me formei, passei no exame, peguei a minha carteira e comecei a exercer a minha profissão. Eu vejo aqui a Silmara e o esposo dela, mas eu conheço, na verdade, a Silmara bem mais tempo do que, acho que primeiramente, do que o seu esposo. Não vai ficar com ciúmes, hein, Geraldo? Tá bom? A Silmara é prova. Isso é uma confirmação de Deus para a vida de muitas pessoas aqui. Porque a Silmara tem uma testemunha. Deus preparou tudo. Deus é fiel, Deus é poderoso. Por isso que é maravilhoso confiar nele e servir a Ele e abrir mão de todas as coisas que o mundo oferece, porque Deus, cedo ou tarde, Ele vai confirmar as promessas dele na sua vida. A Silmara me conhece desde pequenininho. Depois que o culto acabar, vocês podem conversar com ela. Eu não sei se aqui tem alguém que possa ter, acredito que sim, não vou dizer que eu sou a pessoa que mais passou dificuldade aqui, mas a Silmara lembra e sabe o quanto eu passei dificuldade, o quanto a minha mãe criava eu e meu irmão. Nós éramos pobres, muito pobres, morávamos num cômodo só, né, Silmara? A Silmara morava numa casa que, no meu entendimento, naquela época era uma mansão, né? Era uma casa com 3, 4 quartos, com garagem, com corredor, né? Eu morava num cômodo só, pagava aluguel. A vizinha, não sei se você se lembra, Silmara, a Janice, ela chegou a me ajudar, né? A minha mãe ia trabalhar e eu não tinha o que comer, então eu comia na casa da Dona Helena, mãe do Marcos Torres, né? E eu vivia com meu irmão numa pobreza tão grande que o chinelo, eu lembro, com a Havaianas, gastava tanto que ele furava, né, aqui no pé, e na frente estourava a borrachinha, e aí a minha mãe pegava o grampo de cabelo e esquentava na ponta do fogão, né, na boca do fogão, e passava, né? Eu ia com as camisetas rasgadas, apesar de que a minha mãe lavava, chegava a lavar minhas camisas. Eu ia com as camisetas rasgadas para a escola, numa simplicidade, numa humildade. E foi uma luta difícil. Meu pai me colocou para trabalhar aos 12 anos. Eu estou até contando um testemunho, eu vou tentar ser rápido para entrar na palavra e concluir para os irmãos. Era muita coisa que eu gostaria de falar. Se tiver uma outra oportunidade, Deus conceder, virem com alegria. Mas resumindo, aí uma dificuldade muito tremenda. Meu pai começou a trabalhar com uns 12. Aos 16, eu trabalhei dos 12 aos 16 em um bar. Então aos 16 eu comecei a beber, aprendi a beber, porque me ensinaram a tomar cerveja, e dali fumar, e depois começar a usar drogas mais pesadas. E meu pai era uma pessoa muito ignorante, muito, né, daquelas pessoas muito, não sabia conversar. Então o que meu pai fez? Ele não conseguia me criar e impedir que eu fizesse isso. Ele me expulsou de casa. Foi essa a opção que ele teve. Ele me expulsou no dia do meu aniversário. Eu fui com alegria para a escola. Só que eu só tomei noção de que eu não podia mais entrar em casa, porque quando meu pai falava uma coisa,
Era dito e feito, então não desobedecia. Se ele falasse, acontecia. Então ele falou, olha, eu lembro até hoje, no corredor de casa, a gente já estava morando em outra casa, eu já tinha mudado de lá. Falou, daqui para frente você não mora mais com a gente. Eu fui para a escola, voltei, quando eu estava voltando eu lembrei, falei, nossa, eu não posso entrar em casa, para onde que eu vou? Eu falei, vou para a casa da minha avó. Aí eu fui para a casa da minha avó. Eu fui para lá, minha mãe já estava lá e tinha um colchão na sala, graças a Deus. Tinha um colchão lá para ela dormir, né? E dali, com 18 para 19 anos, eu fui fazer uma faculdade. E eu lembro que os primeiros 6 meses, a primeira parcela um amigo meu que pagou, e os outros meses eu tentei pagar trabalhando, fazendo bico. Só que chegou no 6º mês, eu fiquei desempregado, não aguentei mais pagar a faculdade, estudei mais 6 meses, no final do ano a moça me convidou a ir embora da faculdade e voltar no outro ano. Aí eu peguei e parei aquele primeiro ano, trabalhei o outro ano seguinte inteirinho e paguei os últimos 6 meses do primeiro e voltei através de um financiamento que eu fiz no banco, voltei no 2º ano e assim eu fui, né? E tive muita dificuldade. Eu repeti 3 anos na escola, 2 por incapacidade mesmo intelectual de aprender e uma por faltar por mais de 75% das aulas, né? Então eu repeti 3 anos, eu levei 6 anos para fazer a faculdade, com 1 ano que eu perdi e os outros 2 para fazer as DPs que eu peguei, né? Quando eu acabei, eu fiquei estudando 3 anos para poder passar no exame, porque o que eu aprendi não foi suficiente, porque eu não aprendia, não sabia, não conseguia. Eu lembro que algumas meninas me ajudavam, então eu levei mais 3 anos para passar no exame, né? E foram 8 exames que eu fiz, eu reprovei em 7 exames, e no 8º eu passei, Deus me deu a graça de passar, né? E confirmou essas promessas. Aí eu comecei a trabalhar, fui sozinho, trabalhar sozinho, pegava um disquete. Eu tinha um amigo que era advogado, mas eu não tinha um local para trabalhar, e nem em casa, porque a gente morava num bairro muito distante. Como que os clientes vão lá? Então eu pegava um disquete, fazia as coisas no disquete, levava até uma lan house, imprimia o documento e levava para o outro advogado para ele ali corrigir, para ver se estava certo. Até que um dia ele me chamou e falou, você quer ficar com a minha sala? É a sala que eu estou até... Moisés conhece, o Dr. Marcelo. Aí eu fui para essa sala, peguei os móveis que tinham lá, aí peguei um carro pela fé, falei, eu vou conseguir trabalho, e aí me convidaram para fazer umas viagens, e eu fui, é muito longa, tem muita coisa para contar, mas não dá tempo. Resumindo, faz 5 anos que eu estou lá advogando, Deus tem confirmado o pagamento de todas as parcelas do meu carro. Já troquei, na verdade, já paguei aquele, nunca atrasei um aluguel, todos os móveis de dentro do escritório estão pagos. Eu não tenho propaganda, Moisés é prova. Isso é prova que eu não tenho propaganda lá. Não tem telefone, não tem placa. Eu não faço propaganda nas guias, nesses livros, em nada. Porque Deus tem me abençoado de uma maneira tão grande que eu não venço o serviço que eu tenho. Então, esse é um pequeno testemunho. Agora eu vou entrar na palavra, o que eu quero dizer para os irmãos. A Bíblia diz que Ló, os pastores de Ló e Abraão, eles começaram a se desentender. Por quê? Porque eles estavam fazendo, Abraão estava fazendo jornadas e Abraão era muito rico, e Ló também, né? Deus tinha aparecido a Abraão, falou, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mandarei. Abraão morava em Ur dos Caldeus, que hoje, geograficamente, historicamente, é a cidade de Bagdá, capital do Iraque, é naquela região. Ur dos Caldeus, ela era localizada ali. E Abraão obedeceu. E é aí que eu quero, é o foco da mensagem, que são 2 coisas, obediência e fé. A fé, se você for estudar a questão da fé, espiritualmente falando, ela vem pela obediência. Abraão foi considerado o pai da fé. Jesus Cristo, o autor
e consumador. Mas o pai da fé é Abraão. Por quê? Porque a Bíblia diz que a primeira vez que Deus falou com ele, ele obedeceu. Ele creu no que Deus estava falando para ele. Deus falou para ele: sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mandarei. Então ele saiu com o sobrinho dele, Ló. Ló era filho de Arã. Filho de Arã. Arã era irmão de Abraão e os 2 filhos de Terá. Tinha um terceiro filho na hora, mas por enquanto não há motivo agora da gente falar dele. Mas o que aconteceu? Abraão pegou Ló, o pai de Ló tinha morrido e Abraão levou. E eles fizeram jornada, desceram ao Egito, porque nessa época, logo que depois Deus falou com eles, a terra começou muita fome. Então ele desceu ao Egito buscar comida e depois ele voltou. Quando ele voltou dessa jornada, a Bíblia diz que ele estava com muitas fazendas, ouro e prata, riqueza, e Ló também. E a terra estava pequena para eles. Então começou a haver a contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, porque ele não chamava Abraão, chamava somente Abrão. Deus ainda não tinha confirmado algumas promessas na vida dele. Então Abrão chegou e falou para Ló: olha, nós somos irmãos, eu sou seu tio. Não está escrito isso, mas ele falou: nós somos irmãos. Ele era tio de Ló. Ele falou: nós somos parentes, nascemos na mesma casa, servimos o mesmo Deus. Ainda que Ló ainda não servia a Deus, como Abraão tinha consciência de quem Deus era. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, para que não haja contenda entre nós, você toma uma decisão. Vamos nos apartar. Se você escolher, Abraão deu uma opção para ele: se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, e se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E a Bíblia diz que Ló olhou e escolheu as campinas do Jordão, que eram verdes, bonitas, regadas, e se sentiu seguro, e ele foi para lá. A Bíblia diz que ela era linda antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. E logo depois que Ló escolheu esse local, ele se apartou para lá. Deus chegou e falou para Abraão: Abraão, olha agora o ocidente e o oriente, olha toda essa terra, porque certamente eu te darei ela e te abençoarei. Olha, isso está escrito na Bíblia. Se os irmãos lerem lá, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Não estou falando novidade nenhuma. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nesta noite é sobre a decisão de Abraão. Quando começou a haver essa contenda entre ele e Ló, o que ele fez? Ele, como tio mais velho, tendo as promessas do Senhor, poderia ter falado para Ló: Ló, arranje um lugar para você ir. Eu vou lá para essas campinas, eu vou escolher um lugar bom para mim ficar. Mas não. A atitude de Abraão revela uma atitude de sabedoria. E nesta noite nós temos muito a aprender com ele. Porque o que ele fez? Ele deu uma opção para Ló escolher. Ló poderia ter falado assim: não, tio, eu vou ficar com o senhor tem a promessa. É o Senhor que é abençoado, o Senhor é mais velho, é o Senhor que me trouxe. É o Senhor que está andando comigo, está cuidando de mim. Meu pai morreu, eu vou ficar contigo. Vou falar para os meus pastores: não vai haver mais briga. Nós não vamos entrar em contenda, eu vou ficar com meu tio. Não, ele não fez isso. Ele escolheu o lugar mais bonito para ir. Então, Abraão revelou naquela atitude, naquela decisão, que ele sabia no Deus que ele confiava. Ele sabia no Deus que ele servia e que tinha feito as promessas para ele. Então, ele não se importou. Abraão sabia que falou: eu vou dar a opção para Ló, ele vai escolher o mais bonito. Poderia ser que Ló não escolhesse, mas ele deu a opção, ele correu esse risco. E foi o que Ló fez: escolheu o lugar mais bonito, escolheu o que era melhor. E Abraão correu esse risco: eu vou ficar sem nada, vou ficar numa terra seca, porque o lugar que ele estava era uma terra perigosa, era uma terra que não tinha vantagem nenhuma. Mas quando ele deu a opção para o sobrinho dele de ir para um lugar, e o sobrinho dele escolheu o mais bonito, e ele correu o risco de ficar com o pior, ele estava confiando que Deus era poderoso para fazer daquilo um lugar muito melhor. E sempre, meus irmãos, e o título que eu dou para essa mensagem é isso. Eu até escrevi lá no papel, em quem você tem confiado. Você tem vindo para a igreja, ouvido a palavra de Deus, cantado louvores, ouvido o pastor falar,
Mas você tem confiado realmente em Deus? Você tem procurado saber o que Deus quer para a sua vida? Ou você tem tomado as decisões quando elas são postas para você de si próprio? Você tem tomado as decisões igual Ló tomou? Você tem escolhido o mais seguro, o mais bonito? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de escolher o que é palpável, o que é seguro. Nós só vamos tomar uma decisão de escolher o que Deus quer para a gente por aquilo que a gente tiver que escolher. É uma coisa impossível. Tomamos um exemplo. Se tem uma dor de cabeça, você vai na farmácia e compra um remédio. É muito simples. Você compra um remédio, ele está na sua dor de cabeça. Se você está com uma dor na perna, você vai lá e compra um Dorflex, esse tipo de remédio que tira a dor. Então, nós temos a tendência, se tudo que tiver, tudo que acontecer conosco, todos os problemas, seja de que ordem for, nós tivermos uma salvaguarda que resolve, nós vamos deixar isso de lado. Nós vamos optar pelo que é mais seguro. Aqui, não, Abraão não fez isso. Abraão confiou em Deus. Então, é isso que eu quero que os irmãos guardem e levem para casa hoje. Em quem você tem confiado? Você tem escolhido um caminho mais fácil? O caminho que não te traz problema? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. Foi o que Abraão fez, é por isso que ele é considerado o pai da fé, e ele é um exemplo para nós. Nós temos que confiar, ainda que a gente não veja, mas confiar que Deus é poderoso para fazer do nada alguma coisa. Quando o Moisés pediu para mim vir aqui, eu já tive oportunidades para ir em outros lugares simples, e é um local que eu gosto de vir. Eu vim pela fé, confiando que Deus ia honrar o que eu ia falar e que os irmãos iam crer nessa palavra. Quando Moisés falou, Rogério, você sabe onde que é o Potiguar? Eu falei, eu não sei, Moisés. Ele falou assim, você passa na frente desse lugar, vira e passa, é uma igreja. Eu falei, tudo bem, amém. Eu vou pela fé, confiando que eu ia achar esse local antes das 7h30 e que eu ia estar aqui na frente e pedir para que Deus abençoasse e me usasse e que eu pudesse falar alguma coisa que os irmãos pudessem extrair 10% disso, mas que isso entrasse no coração e você pudesse dormir sabendo que Deus falou comigo esta noite. Então eu vim pela fé aqui, eu estou pregando pela fé. Nós necessitamos crer que Deus é poderoso para fazer aquilo na nossa vida que nós não podemos fazer. É tão lindo e maravilhoso depender única e exclusivamente de Deus. E o segredo da fé é a obediência, meus queridos. Nós temos que ser simples e obedientes. Quando Deus falou, Abraão, sai da terra e da tua parentela, ele não pensou duas vezes. Ele saiu. A terra que ele morava era rica. Abraão era rico. Ele tinha mais de 75 anos de idade, 75 para 76. Por que ele tinha que sair da terra que era fértil e que prosperava para um lugar que ele não sabia onde era? É obediência. Ele acreditou que Deus poderia fazer muito mais do que ele já tinha. Obediência acima de tudo. Obedecer. Aqui eu abro um parênteses. Você tem obedecido primeiramente a Deus na sua casa? Você que é mais jovem, você tem obedecido seu pai, a sua mãe? Você que já é casado, tem ouvido os conselhos do pastor?